Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. O tema de hoje será sobre a anatomia do sistema genital feminino. Nós iremos trabalhar basicamente as características anatômicas de cada órgão, suas relações, o que a estrutura, ou seja, a forma de cada órgão pode auxiliar na função de cada componente do sistema genital feminino, e também vou trabalhar em cima de algumas características clínicas que somente com o estudo, com o conhecimento da anatomia desse sistema, a gente consegue desenvolver, a gente consegue responder. No primeiro momento, estou mostrando para vocês aí uma secção sagital, no qual vai aparecer os principais ou os órgãos, né, do sistema genital feminino. Então, no primeiro momento, nós estamos apresentando aqui primeiramente o ovário, aqui a tuba uterina. Lembrando que a tuba uterina ela é um órgão que vai possuir um epônimo é chamado de trompa de Falópio. Nós temos aqui o útero, essa estrutura tubular que nós chamamos de vagina, e por fim, um conjunto de órgãos, certo, que vão compor a genitália externa, e que esse conjunto ele é chamado de pudendo feminino. Então, o pudendo feminino vai ser um conjunto de órgãos e estruturas que vão representar a genitália externa feminina. Então, só tendo mais ou menos uma ideia, junto com essas estruturas, vamos ver as relações com os outros sistemas. Então, observem aqui, ó, nós temos a bexiga urinária. A bexiga urinária feminina ela é menor do que a masculina. Aqui o ureter. Nós estamos observando aqui o reto. Vocês podem conseguir observar que o reto ele vai possuir relação aqui próxima com a vagina e também aqui com o útero. E nós também conseguimos observar que aqui anteriormente nós temos aqui o osso púbico, certo? Uma outra estrutura muito importante aqui, principalmente para o indivíduo feminino, é essa estrutura aqui que nós chamamos de diafragma da pelve. O diafragma da pelve, a gente vai trabalhar ele principalmente numa aula específica de pelve. Só que, já adiantando, ele é uma estrutura importantíssima para o estudo, principalmente do indivíduo feminino, certo? É porque ele está relacionado com basicamente o suporte dessas estruturas, e na aula de hoje mesmo nós iremos ver alguma situação clínica em que o diafragma da pelve vai estar relacionado, certo? Mas maiores detalhes do diafragma da pelve a gente vai ter uma aula específica sobre pelve. Agora uma secção sagital mediana em que a gente consegue observar algumas dessas estruturas e algumas estruturas seccionadas, principalmente as estruturas ímpares vão estar seccionadas. Então, novamente, ovário, tuba uterina, você consegue observar aqui o útero seccionado. O útero no seu interior ele vai possuir uma cavidade uterina, o canal do colo do útero. Vocês vão conseguir observar agora que a vagina ela é um tubo fibromuscular, e esse tubo, né, fibromuscular da vagina, ele é bem próximo, gente, também aqui da uretra feminina. E se vocês perceberem, já dando um spoiler para a urinário, a uretra feminina ela é muito menor em relação à masculina, certo? E aqui também a luz da bexiga urinária, que não é um órgão do sistema genital feminino. Então vamos lá, os órgãos do sistema genital feminino mesmo. O ovário, a tuba uterina, o útero, a vagina e, de novo, novamente, um conjunto de órgãos e estruturas que estão na região externa do indivíduo feminino, que nós chamamos de pudendo feminino ou vulva, certo? Uma característica que eu acho importante que a gente tem que ter em mente, né, é quais são as estruturas do sistema genital feminino que vão estar associadas com o peritônio. Ah, Bruno, eu não sei o que é peritônio. Deixa eu voltar nessa imagem. Vocês estão observando que tem tipo uma camada aqui um pouco marrom que está tipo recobrindo algumas dessas estruturas, certo? Aqui tanto acima da bexiga urinária, está recobrindo aqui quase totalmente o útero, mas não cobre totalmente. Está recobrindo essa parte aqui do sistema digestório. Essa estrutura aqui é o peritônio. Como eu já comentei para vocês, o peritônio vai ser aquele revestimento das vísceras abdominais. Eu quero que vocês entendam que o peritônio é como se fosse uma toalha que está saindo lá de cima, lá da região abdominal, e está entrando na pelve. Só que ele não vai recobrir todos os órgãos pélvicos, ele vai só recobrir superiormente, certo? Imagine uma toalha vindo lá de cima e só recobrindo a parte superior dos órgãos pélvicos, ok? Então, nessa próxima imagem, eu estou mostrando para vocês qual a relação desse peritônio com esses órgãos pélvicos. Então, observem, ó, o peritônio está vindo lá de cima, aí ele está recobrindo essa parte aqui, superiormente aqui a região da bexiga urinária, recobre
também parte do útero, forma essa depressão. Essa depressão, vou logo falar o nome dela, certo? Porque é uma depressão que eu quero que vocês memorizem, eu quero que vocês saibam, porque é uma estrutura super importante. O nome dessa estrutura é chamada de escavação reto-uterina. Olha o nome. Se aqui é o reto e aqui é o útero, e a escavação fica entre essas duas estruturas, é lógico que o nome dela vai ser escavação reto-uterina. Só que, cara, você não vai escutar esse nome em livro de clínica. Livro de clínica você vê muito epônimo. O epônimo de escavação reto-uterina é fundo de saco de Douglas, certo? Esse é o epônimo dela. Só que maiores detalhes a gente vai falar para vocês lá na aula de pelve. Só que como eu já estou aqui no sistema genital feminino e essa estrutura é importante, eu sempre vou já falando para vocês já se familiarizar com esse nome, certo? E aí depois vocês observam aqui que o peritônio ele sobe aqui ao redor do reto. Então, a pergunta é, o pudendo feminino tem peritônio? Pô, lógico, não tem, cara. Por quê? Porque o pudendo feminino está na região externa. A vagina, como vocês estão observando, ela é recoberta pelo peritônio? Não, ela não é recoberta pelo peritônio. E o útero, qual é a relação dela com o peritônio? Você consegue observar que o útero ele só é recoberto pelo peritônio externamente. Então, basicamente, o útero ele é chamado de subperitoneal, ele está abaixo do peritônio. Maiores detalhes na aula de peritônio eu vou passar para vocês, certo? E aí, faltam dois órgãos eu falar a relação deles com o peritônio, que é o ovário e a tuba uterina. Nessa imagem, talvez vocês não entendam direito, certo? Mas, basicamente, isso daqui é uma secção do ovário e aqui é uma secção da tuba uterina. E aqui eu estou mostrando para vocês que, praticamente, gente, a tuba uterina e o ovário eles são recobertos totalmente pelo peritônio. Ah, Bruno, mas e esse espaço aqui que não está recoberto? Por que não pode ser recoberto totalmente? É porque é bem por aí que vai passar os vasos, certo? Os vasos eles precisam ter um espaço entre as duas lâminas de peritônio para ele atravessar. É por isso que, basicamente, quando você vê essa arquitetura aqui, você já diz que o órgão é peritonizado. Ou seja, ele é um órgão intraperitoneal, porque ele está sendo recoberto totalmente pelo peritônio. Só que quando eu falar totalmente, por favor, entendam que tem esse mínimo espaço que é o local onde vai passar os vasos sanguíneos. Então, a tuba uterina como o ovário são órgãos intraperitoneais, diferentemente dos outros órgãos do sistema genital feminino. Então, vamos falar de cada um. Os ovários. Os ovários são as gônadas femininas. Elas são pares de glândulas semelhantes a amêndoas, né? O formato delas parecem amêndoas. E como é uma gônada, qual é a função de uma gônada? É produzir os gametas, que no caso do indivíduo feminino são os óvulos secundários, e produzir hormônios, que no caso do indivíduo feminino é a progesterona, o estrogênio, a inibina e a relaxina, certo? Todos esses hormônios, cada um desses vai ter alguma função. Progesterona e estrogênio são os principais relacionados com as características femininas, certo? Características secundárias, características que vão estar relacionadas com espessamento do miométrio, enfim, ciclo menstrual, tudo isso vai estar relacionado com esses dois hormônios, progesterona e estrogênio. A inibina, ela vai atuar basicamente fazendo um feedback negativo no FSH, no hormônio folículo estimulante, certo? Maiores detalhes vocês estudam lá na fisiologia. E a relaxina, ela vai ser um hormônio que vai estar, como o próprio nome está dizendo, relaxando os ligamentos pélvicos. Esse hormônio ele é muito importante para relaxar os ligamentos pélvicos e, com isso, facilitar a expansão da cavidade pélvica para favorecer o parto. A relaxina é aquele hormônio que favorece tanto o relaxamento dos ligamentos pélvicos que a gestante, quando está chegando próximo do parto, ela aumenta a lordose dela. Maiores detalhes a gente vai falar mais lá para frente, mas só falando para vocês que, por exemplo, é devido a esse hormônio que as mulheres, as gestantes começam a ter uma lordose acentuada devido ao relaxamento dos ligamentos pélvicos. Bem, a orientação dos ovários, normalmente eles ficam com seu maior eixo no plano vertical. Eles vão se situar adjacentes à parede lateral da pelve. Então, vamos com calma. Eles ficam lateralmente à parede da pelve. Então, imagina a pelve lateralmente à pelve. E eles ficam logo abaixo da abertura superior da pelve, certo? E o tamanho deles é aproximadamente 3 centímetros de comprimento.
Assim como os testículos, os ovários eles vão se desenvolver na parede abdominal posterior, lá no abdômen, certo? Só que aí eles descem antes do nascimento até a cavidade pélvica. Diferentemente dos testículos que vão até o períneo, os ovários eles vão parar na cavidade pélvica, certo? E aí, como eu estou comentando, os testículos vão para o períneo, os ovários eles vão parar somente na cavidade pélvica. E aí, pessoal, eu estou mostrando para vocês agora uma imagem de uma estrutura que está relacionada com o ovário, que é a estrutura que nós chamamos de mesovário. O que é o mesovário? O mesovário é a camada peritoneal associada ao ovário. Eu não falei para vocês que o ovário é um órgão intraperitoneal, ou seja, ele é quase recoberto totalmente por peritônio? E a estrutura que é a estrutura peritoneal que está recobrindo esse ovário nós chamamos de mesovário, certo? Então, o mesovário ele é uma subdivisão de um mesentério maior do útero que nós chamamos de ligamento largo do útero. Bem, eu vou dar um pause por enquanto, vou explicar para vocês todo esse ligamento largo do útero para vocês não se perderem, mas mais lá na frente eu vou falar para vocês novamente sobre esse ligamento largo do útero, certo? Ligamento largo do útero é toda essa estrutura peritoneal que está aqui representando um pouco como amarelo, um pouco marronzado que vocês estão observando. Então, isso daqui é ligamento largo do útero, isso daqui é ligamento largo do útero, certo? O que acontece? Nessa imagem aqui, que isso daqui é uma vista superior, certo? Vocês também vão observar o ligamento largo do útero. Olha, ligamento largo do útero, ligamento largo do útero, tudo isso é esse ligamento. Quando eu falo ligamento aqui, gente, não significa que ele tem aquela a mesma formação tecidual, composição tecidual daqueles ligamentos em articulações. Por exemplo, Bruno, eu já estudei o ligamento colateral fibular. Sim, só que aquele ligamento ele é formado por tecido conjuntivo denso modelado. Ele é um ligamento do sistema articulado, do sistema locomotor. Esses ligamentos que eu estou chamando aqui não são aqueles ligamentos do sistema articular, são ligamentos do peritônio. E aí, como eles têm a função de ligar um órgão a uma estrutura, a parede, por exemplo, ou a parede abdominal, ou a uma parede pélvica, enfim, aí eles vão receber o nome de ligamentos. Por quê? Porque a função deles é ligar, por exemplo, o órgão à parede, certo? A uma parede. Vou dar um exemplo do ligamento largo do útero. Qual a função do ligamento largo do útero? É ligar, maior parte dele, ligar o corpo do útero à parede pélvica. Vocês notaram que ele faz uma união, que ele faz uma ligação? Então, nesse sentido, é por isso que ele recebe o nome de ligamento. Então, imagina, o peritônio como toda uma estrutura, e aí ele vai ter algumas regiões, algumas estruturas dentro dele, que aí vão se chamar de ligamentos. Então, vamos lá. Voltando, então você tem aqui o ligamento largo do útero, e o ligamento largo do útero ele é dividido em 3 porções. A primeira porção que nós iremos estudar é o mesovário. Qual é o mesovário? O mesovário é a estrutura peritoneal que está recobrindo o ovário, e se vocês perceberem, o mesovário está transportando todos os vasos sanguíneos relacionados ao ovário, certo? Então, essa região aqui do ligamento largo do útero nós chamamos de mesovário. Já colocando para vocês, qual é as outras porções, Bruno? É as porções que vão do peritônio, que vão trazer toda a irrigação, inervação, enfim, da tuba uterina. Aqui nós chamamos de mesosalpinge, então região de mesosalpinge, aqui de mesovário. E toda essa região aqui, vocês vão perceber que vão passar os vasos uterinos, e aí nós iremos chamar de mesométrio. Então o ligamento largo do útero ele vai ser dividido nessas 3 porções: mesovário, mesosalpinge e mesométrio, certo? Bem, aqui é uma imagem que, são essas 2 imagens superiores, tirei lá do Junqueira, certo? Então, nessa imagem dá muito legal para vocês observarem que realmente, gente, o peritônio ele recobre completamente o ovário. Olha só, com o peritônio você está observando que o ovário e a tuba uterina estão escondidos, certo? Deu para entender? Então, basicamente, nessa imagem aqui, vocês conseguem observar que o ovário ele é peritonizado, ele é recoberto pelo peritônio. Quando vocês forem estudar na anestologia, vocês vão ver que o ovário ele é recoberto por um epitélio que ele é chamado de epitélio germinativo, que é esse epitélio que está recobrindo o ovário, certo?
Só que tem um detalhe, galera. O detalhe é o seguinte: o nome é epitélio germinativo, mas de germinação ele não tem nada. Ele não gera nada. Ah, peraí, Bruno, os gametas não surgem do epitélio germinativo? Não, o nome é errado, epitélio germinativo. Por quê? Porque, gente, lembrem, os oócitos, gente, são formados lá quando ainda no período embrionário, gente. No período embrionário, perdão, no período fetal. No período fetal é que é gerado já os oócitos da menina, dos indivíduos femininos. Então esse nome epitélio germinativo ele é errôneo. O que é na verdade o epitélio germinativo que vocês estão observando? Olha essa imagem que eu acho ela é muito legal, que é lá do livro Prometeus. Ele coloca aqui o ovário, ele coloca aqui um epitélio ao redor do ovário e coloca assim, cobertura peritoneal do ovário, entre aspas, epitélio germinativo. Então, quando vocês estudarem lá na histologia esse epitélio germinativo não tem germinação de nada, ele só é um peritônio, certo? Só que esse nome grudou, ficou e aí tá para ir até hoje, certo? Então, por favor, quando vocês observarem epitélio germinativo, tenham em mente que o nome dele é basicamente a cobertura do peritônio ao redor do ovário. Então, Bruno, se eu retirasse o peritônio, o que era a próxima camada? Era aquela camada que se chamaria de túnica albugínea. Peraí, Bruno, é aquela mesma túnica albugínea que eu observei lá no testículo e também observei no pênis? Exatamente, aquela camada fibrosa que está recobrindo a gônada. No caso lá do testículo masculino, é a mesma que recobre aqui o ovário. Ok? E essa imagem aqui que eu tirei de um outro livro de anatomia também aqui é bem legal porque ele pega toda a estrutura do ligamento largo do útero e coloca em diferentes cores, simplesmente para vocês observarem realmente a diferença. Essa parte em azul que vocês estão observando é a mesosalpinge, ou seja, a região que está irrigando a tuba uterina. O amarelo, o mesovário, ou seja, a estrutura peritoneal que irriga o ovário, e o 3, o mesomértrio, que vai ser todo o peritônio que vai irrigar o útero, certo? Olha essa secção, gente. Essa daqui é uma secção transversal. E aí a gente vai conseguir observar algumas estruturas relacionadas aqui com o ovário. Se vocês observarem bem, com cautela, vocês vão conseguir até observar que esse ovário parece que ele realmente está com uma cobertura um pouco marronzada. Exatamente isso. Por quê? Porque ele é um órgão intraperitoneal, certo? Então vocês conseguem aqui observar o ovário, certo? E aqui vocês também estão conseguindo observar o que nós chamamos de ligamento largo do útero. Mais uma imagem mostrando agora os vasos sanguíneos associados. Então lembra, olha, bem aqui nessa região era o mesovário. Então por quê? Porque eu tenho os vasos sanguíneos ovarianos entrando aqui e irrigando o ovário. Da mesma forma, eu tenho aqui a relação da tuba uterina, que é a região de mesosalpinge. Embora tenha retirado toda a região de mesométrio aqui embaixo, vocês vão conseguir observar que nós temos os vasos uterinos. Aí, esses daqui são os vasos uterinos, eles entram, né, começam a se dividir para irrigar tanto o útero como a vagina, certo? Aqui próximo da intersecção do útero com a própria vagina. E aí vocês podem observar, Bruno, e esse tubo aqui? O que é esse tubo? Gente, isso daqui é o ureter, certo? Opa, Bruno, esse ureter está muito próximo dos vasos uterinos, exatamente. Então, no dia que vocês forem verificar, enfim, estar visualizando uma histerectomia, ou seja, uma remoção cirúrgica do útero, vocês precisam observar que o cirurgião, um GO no caso, ele vai primeiro identificar o ureter para depois ele clampear, para ele realmente seccionar os vasos uterinos. Por quê? Porque se ele não observar o ureter, ele tem um risco de gerar uma lesão iatrogênica do ureter. Porque olha a relação como é próxima dos vasos uterinos com o ureter. Então, toda vez que você vai fazer uma remoção cirúrgica do útero, logicamente você precisa fazer uma ligadura, ou seja, fechar esses vasos sanguíneos, certo? Você primeiro precisa encontrar o ureter, porque se você ligar o ureter ou cortar o ureter, você está gerando uma lesão iatrogênica desse órgão. Outros ligamentos do ovário, certo? Quais são os ligamentos do ovário específicos do ovário?
nós temos o ligamento suspensor do ovário. Esse ligamento ele vai ser constituído por uma prega peritoneal e no interior dele vai ter vasos sanguíneos. É esse ligamento aqui, certo? Vocês podem observar que o ligamento suspensor do ovário ele é uma prega peritoneal e aí ele vai ter os vasos uterinos. Esse é o primeiro ligamento que vai ser cortado, que vai ser clampeado em uma cirurgia de ooforectomia, ou seja, retirada cirúrgica do ovário. Por quê? Porque você vai interromper o fluxo sanguíneo daquele órgão, no caso do ovário, e lembre, quando você for cortar, tu não vai cortar somente com bisturi, tu vai cortar com bisturi elétrico, porque tu precisa cauterizar esses vasos sanguíneos, certo? Ou seja, toda vez que você cortar esse ligamento suspensor do ovário, vai sangrar. Por quê? Porque é no ligamento suspensor do ovário que irá conter os vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos, quais são esses vasos sanguíneos que estão chegando aí? Gente, os vasos ovarianos. Da mesma forma como esses vasos ovarianos, que os vasos testiculares saíram lá do abdômen, os vasos ovarianos também é lá do abdômen, certo? Ou seja, a artéria ovariana, ela emerge da porção abdominal da aorta. E aí vocês vão perceber que eles vão cruzar a margem da pelve, entrando na região superolateral do ovário, certo? Então, olha só, o ligamento suspensor do ovário, que é esse daqui, olha, nessa imagem vocês estão conseguindo observar o ligamento suspensor do ovário e por dentro do ligamento suspensor do ovário, o que eu consigo observar? As artérias e as veias ováricas ou ovarianas, perfeito? Só um detalhe, gente, que eu esqueci de comentar. Um nome que não é mais utilizado para ligamento suspensor do ovário. Se você abrir, por exemplo, o Sabston, né, que é o livro de cirurgia, e você vai, eu quero estudar como é que se remove o ovário, ele não vai chamar de ligamento suspensor do ovário, ele vai chamar do nome antigo. O nome antigo é infundíbulo pélvico. Então, toda vez que vocês observarem ligamento infundíbulo pélvico, é o mesmo ligamento suspensor do ovário. Então, olha só, nessa imagem do Grace, né, o que a gente consegue observar? Olha, o mesovário, essa região aqui, porque bem aqui está passando os vasos ovarianos. Você está conseguindo observar o ligamento suspensor do ovário. Perceba que os vasos ovarianos eles estão vindo lá da região abdominal, certo? E aí eles vêm lá da região abdominal, eles entram posteriormente, né, entre o osso pélvico, o osso ilíaco e o peritônio, aí ele forma essa prega, e essa prega nós chamamos de ligamento suspensor do ovário, certo? O nome suspensor é porque é realmente isso, gente, ele suspende o ovário na cavidade pélvica. Se eu cortar o ligamento suspensor do ovário, o ovário cai, certo? Bem, outros ligamentos do ovário, nós temos o ligamento útero-ovárico. O ligamento útero-ovárico ele vai ligar o ovário ao útero, como o próprio nome diz, certo? O ligamento útero-ovárico é esse daqui, olha. É esse cordão que vocês estão observando. Esse ligamento útero-ovárico, ele não é um remanescente embrionário, porque quando a gente fala remanescente, quer dizer que ele não tem função, certo? É meio estranho. Mas é um cordão formado a partir de uma estrutura embrionária, certo? Mas a única função dele é ligar o útero ao ovário, certo? Bruno, aí é um cano? Não, é só um ligamento, é uma região de fixação de sustentação. Então ele vai unir a extremidade proximal do ovário ao ângulo lateral do útero. Então isso daqui é a região de ângulo lateral do útero, essa daqui é a região proximal do ovário. E aí ele vai fazer essa conexão, certo? E aí, em seguida, ele vai continuar anterolateralmente. Quando a gente fala anterolateralmente, ele vai para frente e um pouco lateral, como o ligamento redondo do útero, que é esse ligamento aqui, que é um ligamento bem importante, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, certo? Mas aí só quando a gente for trabalhar ligamentos do útero. Então, vamos estar faltando mais um desses ligamentos, né, que é o ligamento útero-ovárico, que é esse daqui que vai ligar a porção proximal do ovário ao ângulo lateral do útero. Lembrando, um outro nome de ligamento útero-ovárico é ligamento próprio do ovário. É um nome antigo desse ligamento, só que vocês podem encontrar por aí em alguns outros livros. E aí, vamos identificar as estruturas, gente. A partir dessa mesma secção, agora a gente vai trabalhar. Tudo isso daqui lembra ligamento largo do útero. Esse ligamento largo do útero ele vai ser dividido em mesovário,
que eu vou recobrir todo o ovário aqui, gente, por quê? Porque eu sei que ele está peritonizado. Então, essa região aqui é um mesovário, certo? Esse daqui, ligamento suspensor do ovário ou ligamento infundíbulo pélvico, vai ser aquele ligamento que vai ser o primeiro que vai ser seccionado em uma cirurgia cirúrgica do ovário ou oforectomia. É nesse ligamento que vai passar os vasos ovarianos, certo? Aqueles que vão até para a região abdominal, ok? Esse daqui que vocês estão observando, ligamento útero-ovárico ou ligamento próprio do ovário, a única função deles é unir o ovário ao útero. O outro lado do ligamento útero-ovárico, e esse daqui, e não está mostrando direitinho, porque só a pontinha, mas esse daqui é o ligamento infundíbulo pélvico ou ligamento suspensor do ovário, perfeito? Vamos identificar as outras estruturas? Então aqui, olha, o útero, a tuba uterina, aqui o próprio ovário, certo? Aqui todo o ligamento largo do útero. Aqui você está conseguindo observar nessa região, a região da coluna lombar, a última é a L5, certo? Aí vocês estão vendo aqui alguns outros músculos, psoas maior, psoas menor, quadrado lombar. Esses daqui vocês estão observando, vou vir para esse lado, os ligamentos da parede anterolateral do abdômen, transverso do abdômen, oblíquo interno, oblíquo externo, daqui a tela subcutânea do abdômen, que ela vai ser dividida em duas faces, a gente vai trabalhar a face de Camper e face de Scarpa, a pele do abdômen, esse daqui é um músculo reto abdominal, linha alba, bexiga urinária, isso daqui bem aqui são ligamentos umbilicais, certo? A gente vai trabalhar com mais calma com eles quando a gente for trabalhar em cima de abdômen. Mas esse ligamento aqui, olha, é um ligamento muito importante, que é o ligamento umbilical lateral, que é por ele que vai passar as artérias epigástricas inferiores. Estou falando novamente dessas artérias, desses vasos. Estou falando novamente desses vasos porque são vasos muito importantes para a classificação de hérnias inguinais, certo? Então, olha aqui novamente, como vocês estão observando, olha, a aorta abdominal, porção da aorta abdominal, veia cava inferior, e aí ele se dividindo aqui em artérias ilíacas comuns e veias ilíacas comuns, ok? Então, vamos seguindo. Só terminando, desculpa, essa região aqui reto, aqui a região de colo sigmoide, aqui colo descendente, nessa região colo ascendente, aqui o seco, bem aqui próximo, olha, o apêndice vermiforme, certo? Isso daqui também a estrutura que inflama, aquela estruturinha que é um órgão vestigial que inflama. E qualquer coisa, gente, vocês estão vendo essa depressão aqui? Esse daqui é a escavação reto-uterina, aquela estrutura que eu falei para vocês memorizarem, porque vai ser importante na clínica de vocês. Epônimo, fundo de saco de Douglas. Olha o que eu estou apresentando para vocês, é a primeira característica que está relacionada com o ovário, certo? Uma característica clínica. Pode acontecer o ovário se torcer. Peraí, Bruno, mas você me falou que quem poderia se torcer, por exemplo, era o testículo, existia torção testicular. Pois é, o ovário também consegue? Pois então, tá aí, gente. Vocês estão conseguindo observar aqui a torção do ovário? Gente, vocês estão realmente torcidos mesmo. Então, nessa torção, o que pode acontecer? Acontece essa torção, prende os vasos sanguíneos, impede a drenagem e impede a irrigação, e pode entrar em necrose, como vocês estão conseguindo observar nessas outras imagens, certo? Olha como é que ficou a cor desse ovário, gente. Olha só como ficou esse ovário. Olha só como é que ficou a tuba uterina desse local. Isso daqui era para ser uma tuba, gente, um tubo. Olha as fímbrias, que daqui a pouquinho a gente vai ver o que são essas fímbrias. Então, nós chamamos isso daqui de torção anexial. Bruno, existem várias outras torções anexiais? Existem. Isso daqui é torções anexiais relacionadas à tuba e aos ovários, certo? Isso daqui pode acontecer com qualquer indivíduo, certo? E aí, a partir dessa torção, impede que aconteça a vascularização e a drenagem desses órgãos. O ovário, gente, ele é suspenso na cavidade peritoneal, certo? E sua superfície não é totalmente... A sua superfície é coberta por peritônio. Desculpa, não existe esse não. A sua superfície é coberta pelo peritônio. E aí o oócito, ele vai ser expelido na ovulação para a cavidade peritoneal. Peraí, Bruno, mas se ele é recoberto pelo peritônio, o que acontece? É porque rompe aquela camada germinativa. Aquele epitélio germinativo, ele é rompido mesmo. Então, no momento que é expulso o oócito, aquela camada peritoneal, ela
explode, ela realmente sai, certo? Então, por favor, só corrigem aqui, gente. A superfície é coberta pelo peritônio. Entretanto, a vida intraperitoneal desse oócito ela é curta e normalmente ele vai ser aprisionado por umas estruturas que nós chamamos de fímbrias do infundíbulo da tuba uterina, que daqui a pouco a gente vai ver. E ele vai ser conduzido para a ampola da tuba uterina, onde ele vai poder ser fertilizado, certo? Então lembra, o oócito ele vai ser expelido na cavidade peritoneal. Só que aí as fímbrias da tuba uterina já vão capturar, porque elas basicamente, gente, no momento da ovulação, os níveis de estrogênio favorecem a movimentação da tuba uterina, a movimentação das fímbrias, e aí eles conseguem capturar esse ócito de uma forma rápida. Então vamos falar agora sobre as tubas uterinas. As tubas uterinas são duas tubas duplas, né, que eles vão se estender lateralmente ao útero, vão medir aproximadamente 10 centímetros, mas eu já vi alguns livros colocando de 10 a 14 centímetros. E eles vão se encontrar no interior das pregas do ligamento largo do útero e um mesentério chamado de mesosalpíndeo. Eu já até falei para vocês que essa estrutura aqui é a mesosalpíndeo, ou seja, as estruturas peritoneais, a estrutura peritoneal que recobre a tuba uterina. Qual a função da tuba uterina? Ela fornece uma via para os espermatozoides chegarem até o óvulo, tem uma imagem sobre isso, e também vão transportar os óvulos secundários e os óvulos fecundados dos ovários para o útero. Ou seja, vamos imaginar, foi expelido o óvulo secundário aqui. No momento que foi expelido o óvulo secundário, vamos supor que não houve nenhuma relação sexual nesse momento e tudo mais. O que vai acontecer com esse óvulo? Esse óvulo secundário ele vai ser capturado pela tuba uterina e vai seguindo, vai embora e vai ser eliminado, certo? Se ele foi fecundado, se ele poder ser fecundado, se no momento da ovulação também aconteceu relação sexual, os espermatozoides tudo viáveis, tudo certinho, o que vai acontecer? O óvulo secundário ele vai vir, é capturado pelo infundíbulo, e nessa região aqui, que daqui a pouquinho a gente vai chamar de ampola, ele vai ser fecundado. Por que ele vai ser fecundado? Porque os espermatozoides, eles seguiram aqui no útero e foram seguindo aqui até na região de ampola. Bem aqui foi um encontro do casal, do ócito secundário com o espermatozoide. Aí depois que foi fecundado, o que vai acontecer? O ócito secundário ele vai até o útero. Quero lembrar vocês, gente, vocês vão estudar na fisiologia, que a corrente, imagine que é como se fosse uma corrente mesmo. Das tubas uterinas, porque as tubas uterinas vão ter velocidades, vão ter cílios, sempre vão ser da direção da tuba uterina para o útero. Então, os pobrezinhos dos espermatozoides, eles nadam contra a corrente. Cara, eles são guerreiros mesmo, porque eles vão nadar no mar, lá no rio, contra a corrente, entendeu? Fato que os oócitos não realizam. A gente até fala nadar, tanto que realmente os espermatozoides nadam com a cauda deles. O oócito não, ele vai seguindo a maré. Ele vai seguindo a corrente, certo? É por isso que ele vai seguindo sempre nessa direção, de ovário para o útero. Aqui mais novamente eu estou mostrando a imagem da mesosalpinge. Mesosalpinge é essa região peritoneal que você tem aqui os vasos sanguíneos da tuba uterina. E aí a tuba uterina ela vai ter algumas características. Ela vai ser dividida em regiões. A primeira região nós chamamos de infundíbulo. Infundíbulo é essa região aqui, ó, que tem um formato de funil, certo? Ela vai ficar próxima do ovário e é nesse local que vai ter um ósteo, vai ter uma abertura que nós chamamos de ósteo abdominal, certo? É na região da tuba uterina que eu também vou possuir algumas franjas, né, com projeções digitiformes. O que é projeções digitiformes? É semelhante aos dedos, certo? E aí nós chamamos elas de fímbrias, certo? Eu vou ter também uma grande fímbria ovárica, que é essa daqui, olha, que é a fímbria que vai ligar a tuba uterina ao ovário. Essa fímbria ela não se movimenta, gente. Ela tem a finalidade de fixar mesmo o ovário à tuba uterina. E o infundíbulo fimbriado, ele facilita a coleta dos ócitos. Então, o ócito foi lançado aqui na região da cavidade peritoneal, e aí essa movimentação das fímbrias, dessas projeções, favorecem a coleta como se fosse uma vassourinha, certo? A outra região, gente, da tuba uterina é denominada de ampola, que é essa região aqui. É a porção mais larga e mais longa, certo? Constitui 2/3 da tuba uterina. E é nessa região aqui que é comumente realizada a fecundação. E, por fim, a região mais fina da tuba uterina, que nós chamamos de istmo,
Ela é mais curta, mais estreita e ela fica mais medial, ou seja, mais próxima do útero. Existe uma outra porção que eu vou preferir mostrar em uma outra imagem, que é a parte uterina ou também parte intramural, que é basicamente a parte da tuba uterina que está entrando no útero, certo? E é nesse local que eu vou ter o outro ósteo da tuba uterina que nós chamamos de ósteo uterino. Aqui, gente, eu estou mostrando para vocês que o ligamento suspensor do ovário e o ligamento útero-ovárico, eles têm algumas movimentações. Eles podem tanto rotacionar, como eles podem fazer movimentos longitudinais. Esses movimentos aqui, gente, do ligamento suspensor do ovário e do ligamento útero-ovárico, favorecem a acomodação do ovário para a tuba uterina. E aí, a partir disso, gente, a tuba uterina também com as suas contrações e também com a movimentação das suas fímbrias, tudo isso vai facilitar a coleta dos ósseos secundários. Então, o ovário ele não é fixo. Não, ele se move, mas quem é que move eles? O ligamento suspensor do ovário e o útero ovárico. E esses movimentos que vocês estão observando que podem levar em consideração, que podem favorecer, no caso, uma torção anexial. Mas lembra que aquilo é fisiológico, certo? Então, só colocando as regiões, as fímbrias, a fímbria ovárica, aqui a região que nós chamamos de infundíbulo, lembra que na região de infundíbulo eu tenho a fímbria ovárica e as outras fímbrias, a região que nós chamamos de ampola, a última porção, que é a porção mais fina, que conecta, que é o útero, que é a região de istmo. Essas aqui são as regiões da tuba uterina. Aí nessa secção aqui nós estamos conseguindo observar as outras regiões. Lembra? Essa abertura ósteo-abdominal. Aqui nessa região nós temos o ósteo uterino, são as duas extremidades da tuba uterina. Essa porção aqui, gente, da tuba uterina nas paredes, entre as paredes do útero, nós chamamos de parte uterina da tuba uterina, ou segmento intramural da tuba uterina. Memorizem esse nome, que às vezes esse nome, principalmente quando vai fazer salpingectomia, a retirada cirúrgica da tuba uterina, esse nome sempre vai aparecer nesses procedimentos, certo? Então, uma outra coisa que eu vou mostrar para vocês, aproveitando essa imagem, são duas estruturas que são, essas daqui sim, são remanescentes embrionários, que é o epóforo e o apêndice vesiculoso. São duas estruturas embrionárias que são remanescentes do ducto de Wolff ou ducto mesonéfrico, que são as estruturas embrionárias que vão dar origem às estruturas do sexo masculino. Poxa, se aqui é um indivíduo feminino, é lógico que o ducto mesonéfrico, o ducto de Wolff, que são as estruturas que vão dar origem ao sexo, as estruturas do sexo masculino, elas precisam atrofiar. E aí, quando elas atrofiam, elas geram esses remanescentes embrionários, que é o epóforo e o apêndice vesiculoso, certo? Isso daqui só serve para dar cisto, só serve para gerar cisto. Eles não têm função nenhuma. Observem aqui nessas secções da tuba uterina, percebem que elas vão possuir várias vilosidades, certo? E essas vilosidades, microscopicamente, eu também vou possuir cílios. E todos esses cílios favorecem a movimentação do oosto secundário. Lembrem, os espermatozoides eles nadam contra a corrente. Então, nessa imagem aqui, olha, só retirei bonitinho aqui o ovário, só para mostrar com mais detalhes aqui, olha, a abertura da tuba uterina, o ósteo abdominal da tuba uterina. Nessa imagem aqui está muito legalzinho, gente, para vocês observarem. Aqui eu estou mostrando para vocês, olha, nesse sentido, a expulsão do ósseo secundário foi capturada aqui pelas fímbrias da tuba uterina, tuba uterina novamente. E aí ele foi capturado, então ele vai passando na região aqui do infundíbulo, na região de ampola ele vai ser fertilizado. Por que ele vai ser fertilizado aqui? Porque normalmente os espermatozoides, quando eles vêm, atravessam todo o útero, tudo isso contra a corrente, passa aqui nessa região, da região intramural da tuba uterina, passa pelo istmo, chega na ampola, aí ele vai encontrar o famoso ósito. Aí quando ele encontrou o ósito, ele vai tentar fertilizar. Fertilizou, beleza. O que vai acontecer? Já o ósito fertilizado, ou seja, já um zigoto, o zigoto ele já vai migrar para a tuba, ao longo da tuba uterina, e aí vai encontrar o útero, onde ele vai começar a se implantar.
certo? Percebam esse caminho. Todos esses caminhos eles estão associados, certo? Lembra que é uma viagem. Só que ao meio dessa viagem vai que acontece por algum motivo esse zigoto se implantar em um local que não devia, certo? Quais são os locais que ele pode se implantar e a partir disso gerar uma gravidez ectópica? Porque o ideal, onde é que é o óvulo, o zigoto ele precisa se implantar? É nessa região aqui, gente, na região que daqui a pouco nós iremos falar, que é cavidade uterina. Mas onde é que são os outros locais que pode acontecer essa implantação, certo? No caso, gerando uma gravidez ectópica. Observem, pode gerar uma gravidez ectópica ovariana, ou seja, o óvulo nem foi expelido direito, o espermatozoide ele veio por aqui e fecundou. Pode gerar uma gravidez ectópica na região de fímbria. Pode gerar na região ampolar. Essa daqui é a principal, por quê? Porque é aqui que acontece a fecundação. E aí vamos supor que essa tuba auditiva é uma tuba que já foi doente, ou seja, ela sofreu uma doença inflamatória pélvica, sofreu uma DIP, certo? Como foi inflamado, essa tuba auditiva ela pode estar doente, ela pode ter fibrose, todas aquelas fibras, aquelas vilosidades, elas podem não favorecer a viagem, certo? O retorno para a tuba auditiva, entendeu? Auditiva não, o retorno do embrião para o útero, né? O caminho ao longo da tuba uterina. Então, o que vai acontecer? Se essa tuba ela está doente, pode acontecer o zigoto se implantar nessa região, certo? Já na região de ampola, porque essa tuba ela não tem toda aquela movimentação de uma tuba ideal. Então pode acontecer também uma gravidez ectópica na região do istmo, na região cornual ou na região intersticial da tuba. Pode acontecer aqui, olha, nessa região aqui pode ser na região de cicatriz cesariana, ou seja, uma segunda gestação. Pode acontecer na região do colo do útero, que aí já vai ser uma gravidez ectópica cervical. Lembra que o local correto é aqui na cavidade uterina. E pode gerar uma gravidez ectópica na região abdominal, que essa região abdominal nós também podemos chamar de gravidez ectópica peritoneal. Bruno, como é que gerou isso? Por quê? Simples, gente. É porque o óvulo foi expelido aqui na cavidade peritoneal, o espermatozoide saiu da tuba uterina e beleza, fecundou aqui fora, certo? Ele não deu tempo para que as fímbrias e o infundíbulo capturassem por algum motivo, não se sabe qual motivo. Normalmente, gravidez ectópica está muito associada à doença inflamatória pélvica, tá? Com DIP, por quê? Porque a tuba ela já foi doente, ela não está com a mesma elasticidade, ela não está com a mesma anatomia, e aí diante disso pode gerar esse problema. Bem, gente, na próxima aula nós iremos falar sobre útero, e aí aguardo vocês lá.